Você muito provavelmente já testou várias e várias rotinas de estudo, mas nunca conseguiu realmente manter a constância em alguma delas. Isso acontece, pessoal, porque além de você não saber construir uma rotina da maneira correta, você muitas das vezes também coloca preocupação em coisas que mais atrapalham do que ajudam. E nesse vídeo aqui eu trouxe a solução para você. Eu vou lhe ensinar a como construir uma rotina flexível para os seus estudos, que funciona para qualquer concurso, qualquer edital e qualquer prova que você vá fazer. Então, se você quer aprender a como construir essa rotina e manter a constância de uma vez por todas dentro dos estudos, fica até o final desse vídeo. Então vamos lá, pessoal. Por que muitas das vezes os estudantes fracassam quando tentam construir uma rotina flexível? E o pior mal que acomete essas pessoas é justamente a paranoia pelo cronograma. As pessoas, pessoal, elas acabam ficando literalmente doentes por esse método, doentes por essa maneira de organização. E o principal malefício de um cronograma é que ele não permite a flexibilidade. Exatamente. O cronograma ele lhe prende a um jogo de matérias que muitas das vezes mais atrapalham do que ajudam. Então eu coloquei um exemplo aqui. A própria IA fez para mim um cronograma, mas a realidade chega ainda a ser pior do que a própria inteligência artificial. Eu estou falando, pessoal, de pessoas que constroem um cronograma para cada hora do seu dia. Exatamente. Elas querem ter controle em todas as horas do dia delas. E você deve estar se perguntando, em que momento isso é saudável? Em que momento construir uma rotina em que está tudo paramentado, está tudo fragmentado em uma folha de papel é saudável? E aí é que mora o erro, pessoal. As pessoas se preocupam tanto em controlar a rotina delas por meio de um cronograma extremamente organizado que elas não conseguem manter a constância e colocar em prática aquilo que elas planejaram. Então, veja bem, muitas das vezes as pessoas que começam estudando por cronograma, elas delimitam várias horas do seu dia e colocam geralmente muitas matérias. Esse é o caso clínico clássico de pessoas que começam pelo cronograma. Então elas sempre começam colocando um horário das 8 horas da manhã às 12 horas da tarde, depois colocam das 14 horas às 17 horas da tarde. É mais ou menos aqui que as pessoas que geralmente não trabalham organizam seus estudos, e muitas das vezes elas colocam 2 matérias aqui e colocam 2 matérias aqui também. Então, uma pessoa sem qualquer experiência dentro dos estudos se sente no direito de organizar o seu cronograma com 4 matérias e com cerca de 8 horas de estudo, aproximadamente 7 a 8 horas de estudo. Pessoal, isso aqui é a fórmula correta para você fracassar, para você desistir na primeira semana. E bom, eu não sou contra cronograma e nem acho que deveriam tratá-lo como um completo fracassador dos estudos. Eu realmente acho que uma pessoa pode se adaptar a essa organização. Inclusive, existem pessoas que conseguem realmente manter um grau de organização melhor quando elas possuem um cronograma, mas certas pessoas acabam colocando muito peso em cima desse método e muitas das vezes fracassam. Então, se você já se reconhece como esse tipo de pessoa, a sua forma correta para se estudar é através do ciclo de estudos. Exatamente, pessoal. O ciclo de estudos ele seria a principal maneira de se estudar para construir uma rotina flexível em que você não irá fracassar. Porque no cronograma, pessoal, se você erra alguma matéria, se você acaba tendo um imprevisto, ele automaticamente será descartado. Agora, no ciclo de estudos, a coisa é muito mais flexível. Você consegue ter um controle muito maior sobre o seu progresso nos estudos. Então vamos lá, eu vou lhe explicar mais ou menos como é que funciona esse ciclo de estudos. Bom, eu separei, pessoal, aqui um edital simples de um concurso público que eu estou estudando atualmente, que possui
cerca de 1, 2, 3, 4, 5 e 6 matérias. E cada matéria dessa tem um item a se cumprir, certo? E eu acabei construindo aqui uma certa planilha em que cada quadrado desse aqui é um assunto da matéria. Então vamos supor que o cumprimento de 100% do meu edital requer que eu marque um X em todos esses quadrados. Então, como é que eu faria para estudar todo esse edital, revisando todas as matérias e chegando bem preparado para a prova? Bom, a primeira coisa que eu faria, pessoal, é dividir os meus estudos em 3 matérias, exatamente. Então, diferente do cronograma em que você tenta organizar todo o edital na sua rotina com todas as matérias, eu começaria com 3 matérias, exatamente. E a lógica por trás disso é muito simples. Eu quero ter uma coisa chamada aprofundamento, pessoal. Aprofundamento. Eu quero me aprofundar em cada uma dessas matérias e ter tempo suficiente para conseguir maturar, para conseguir realmente ir a fundo naqueles assuntos e não ficar preso na superficialidade. E o mal que muitas pessoas cometem é justamente querer estudar todas as matérias do edital de uma vez e acabam vendo tudo de uma maneira porca, acabam vendo tudo de uma maneira superficial. Então, geralmente eu separo 3 a 4 matérias, eu vou dar o exemplo de 3 matérias que também funciona, mas eu seleciono essas 3 e construo o meu ciclo com base nelas. Então, como é que eu faço? Bom, basicamente, em um cronograma com 3 matérias, eu dividiria a minha semana em segunda, terça, quarta, quinta, sexta, normalmente, e eu faria o revezamento entre elas. Português, eu sempre deixo diariamente. Então, todos os dias eu procuro estudar português. Então, eu sei que português estaria no começo do meu dia aqui. E informática e raciocínio lógico eu colocaria revertido entre os dias, ou seja, eu alternaria raciocínio lógico e informática ao longo da semana. Então colocaria raciocínio lógico na segunda, depois informática na terça, raciocínio lógico na segunda e depois informática na terça. Atualmente eu vou admitir que eu estou fazendo 4 matérias, então eu adicionei mais essa aqui de conhecimentos específicos. E eu acabo estudando 3 matérias por dia. Então, nesse caso aqui, eu colocaria conhecimentos específicos também ao final do dia. E você deve estar se perguntando, será que algumas matérias eu vou estudar demais? Eu vou progredir demais? E, pessoal, realmente parece estranho a primeiro momento você estudar português todos os dias e você estudar informática cerca de 4 vezes na semana ou 3 vezes na semana, dependendo do ciclo, e conhecimentos específicos todos os dias. Mas esse aqui é o pulo do gato. Por quê? Porque você colocando essa frequência alta, você estará progredindo mais na matéria e, consequentemente, conseguirá terminá-la em pouco tempo. E, à medida que você for terminando essas matérias primeiro, você vai colocando elas em dias de revisões, certo? Então, vamos supor que eu terminei conhecimentos específicos. Eu vou colocar ela numa revisão em um dia, ou seja, antes dos estudos, da maneira que eu bem preferir, e vou alocar outra matéria aqui do meu edital nesse mesmo planejamento. Se eu terminei informática, eu coloco outra matéria. Se eu terminei raciocínio lógico, eu vou colocando outra matéria. E assim vou indo, até chegar no momento, pessoal, que você estará com 100% do edital concluído, tá? Visto, pelo menos. E, basicamente, quando você chegar nesse estágio aqui, a única coisa que você vai precisar se preocupar é em construir esse mesmo planejamento, só que com todas as matérias realocadas em formato de revisões. Então, vamos supor que eu terminei todo esse edital baseado nesse ciclo de estudos aqui, em que eu via 3 matérias por ciclo, e agora eu vou basicamente redistribuí-las. Então, como é que eu faria? Bom, eu posso manter português diariamente, tá? E eu vou
agora reverter. Então, na segunda eu posso estudar informática e conhecimentos específicos, na terça eu posso estudar raciocínio lógico e direito penal, na quarta, direito processual penal e conhecimentos específicos, e assim, pessoal, eu posso ir realocando com base nas minhas dificuldades, nas minhas demandas, no que eu acho mais necessário, e no final de semana, ali no sábado e no domingo, eu posso encaixar algum simulado completo com todo o edital para fazer um bom simulado e, consequentemente, tentar ver o que é que eu errei nele e corrigir as lacunas. E assim você vai indo, pessoal. Veja que eu basicamente construí todo um planejamento que consegue ser replicado com qualquer prova, com qualquer concurso público, com qualquer edital. E eu não precisei construir um cronograma extremamente específico, um cronograma extremamente organizado, pensado. Eu basicamente, pessoal, construí isso agora de cabeça. E sei que muitos aprovados estudaram assim. E esse é o método do ciclo de estudos. É você estudando por ciclo, vendo as matérias por ciclo. E tem gente que gosta de fazer um ciclo de estudos com todo o edital, mas eu já fiz isso, não vi vantagem, porque você acaba vendo as matérias de maneira superficial, e preferi separar em ciclos de 3 matérias, porque assim eu ia conseguir me aprofundar ao longo do dia e também eu iria conseguir ter um certo controle a mais, certo? Então, pensa comigo, imagina o quão bom você ficaria em informática estudando ela 4, 3 vezes por semana. Imagina quão bom você ficaria em raciocínio lógico estudando 4, 3 vezes por semana. Português todos os dias. Eu nunca gostei daquele planejamento em que você estudava informática na segunda e depois só ia estudar ela ou na outra semana, na próxima segunda-feira, ou ia estudar ela, sei lá, numa sexta ou num sábado. Eu achava muito lento, o progresso não era tão nítido e eu acabei preferindo dessa maneira. E, pessoal, se você nunca ouviu falar dessa maneira de organização, eu lhe aconselho a adotar ela pelo menos uma vez durante 1, 2 meses e ver se realmente funciona para você. Os relatos que eu ouvi de pessoas que adotaram esse sistema de organização foi que elas conseguiram progredir mais rápido no edital, ter um maior controle do progresso dela, ou seja, ela conseguia realmente ver progresso nos estudos e, principalmente, pessoal, conseguiriam ter flexibilidade. Elas conseguiam realmente ter o controle dentro dos estudos sem que qualquer imprevisto fosse capaz de bagunçar toda a rotina dela. Diferente do cronograma, onde qualquer coisa pode acabar com o seu planejamento, nesse tipo de organização você é o total controlador do seu progresso nos estudos. E qualquer imprevisto consegue ser uma ferramenta para que você organize novamente o seu ciclo e coloque tudo em ordem. Mesmo que ocorram imprevistos, mesmo que ocorram algumas coisas, você consegue ainda assim estudar e manter o progresso normalmente. E manter a constância, que é o que é mais importante para a sua aprovação. E se você gostou desse vídeo, pessoal, comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar sobre esse método de organização. E me diz aí se você gostou ou não, se você já colocou em prática ou não, eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu gostei e até a próxima.